que você pode trazer para nós como revelação sobre essa área, sobre cura interior? Aleluia. É um tema bem vasto, né? E dentro da palavra do Senhor também é um tema bem vasto. E realmente recebemos muito testemunho, muitas pessoas que viram aqui o podcast. O nosso grupo, assim, sabe? Eu fui através do podcast do pastor Ariston. Eu falei, que bênção, estou aqui através. E muitos testemunhos ali, né? Até mesmo no YouTube tem muitos testemunhos da hora que foi lançado, né? Que eles estão ali ouvindo a ministração. E depois também. Porque aquilo que o Senhor começa, a boa obra que o Senhor começa, ela vai o quê? Perpetuando dentro de nós a partir do momento que nós buscamos e nos posicionamos diante do Senhor para receber dele. Então, aquela palavra que foi ministrada ali naquele dia, através do testemunho, que vocês foram edificados. Você que não assistiu, assista. Assista, porque os testemunhos que você hoje está aí forjando, sendo forjada para testemunhar. E eu falo para você, o lugar da sua maior aflição, o lugar da sua maior luta, do seu maior combate. Tenha certeza que é o lugar do ministério, do teu ministério, é o lugar do teu propósito, é o lugar do teu chamado. Então, não fique triste se você está passando por provas, se está passando por lutas. O meu conselho é, se posicione. Queira se posicionar, queira a mudança, porque viver o evangelho de Cristo é um evangelho de transformação. Então, se eu quero ser curada, a minha primeira atitude é me posicionar para viver o que Romanos 12:2 nos sugere ali. Ele não te obriga. A palavra não nos obriga, mas ela te dá o quê? Olha, eu estou te dando uma direção. O Espírito Santo nos direciona através da palavra, dizendo: estou te dando uma direção, um caminho para a tua cura, um caminho para a tua libertação. E é o quê? Sejais transformados. Cura, libertação é transformação. Mas o primeiro passo é uma decisão, é um posicionamento. Então, tem muitos relatos de testemunhos, e glória a Deus por isso, aleluia. Mas é possível a pessoa na igreja que fala do Espírito Santo, que prega a palavra, está ferida dentro da igreja? É possível isso? Sim, pastor. As mesmas dores que uma pessoa sofreu, ela também pode fazer alguém sofrer. Com as mesmas palavras, a mesma rejeição, o mesmo sentimento, ou seja, as mesmas ferramentas que um dia serviu para feri-la, ela também pode usar, mesmo sem consciência, que está fazendo uso dessas ferramentas, mesmo sem essa consciência, ela também pode ferir outras pessoas. E qual é a principal ferida que você tem encontrado? O pessoal te procura, ou presencial ou online? Qual que é que você fala? Essa aí é muita gente tem ela. Eu vou falar algo que assim o Senhor tem ministrado muito, inclusive nesses últimos dias, onde muitas pessoas têm procurado por cura interior. É algo que cada vez mais tem me surpreendido também como cristã, porque nós olhamos para a nossa igreja e antes de olhar para a igreja, nós olhamos para nós mesmos. Todos os dias nós passamos por ajuste. Nós estamos nos preparando, né? Sempre que a gente está nos preparando, que nós estamos nos preparando para a libertação, para a cura ou para alguma imersão, começa dentro da gente. Então, o Senhor começa a revelar algumas coisas que a gente precisa ajustar. Então, isso é uma constante dentro de nós. Isso é uma constante dentro do cristão. Então, ele vai começar a mostrar, ou através de sonho, ou através da palavra, aquilo que precisa ser ajustado. Só que quando eu sei que aquilo precisa ser ajustado e eu não procuro esta direção para ser ajustada, eu não procurei o lugar da cura. Ou seja, se eu ainda estou ferida, eu também posso ferir alguém. Então, hoje, o que mais me surpreende com relação à cura é a questão da identidade. É a questão, a identidade forjada em Cristo. E por mais que possa nos surpreender, pastor, essa identidade que Jesus nos deu, né? O Senhor, ele nos formou, ele nos gerou, ele nos criou, e só que a identidade, nós precisamos ter uma posição nela. Nós recebemos de Cristo algo precioso que é a salvação. A libertação é a cura, é a unção para pregoar o evangelho, para libertar cativos e oprimidos, e é pregoar o ano aceitável do Senhor.
Mas se eu vou fazer de qualquer forma, se eu vou fazer da parte externa, somente de fora, somente falando e não vivendo, não sendo transformada, eu vou usar as mesmas ferramentas para ferir alguém. E isso entristece porque quais são essas ferramentas que são usadas para ferir alguém? Palavras duras. A gente não tem que ficar passando a mão na cabeça de ninguém, a gente sabe disso. Mas a gente tem que saber a forma de aconselhar, a forma de atrair, a forma de falar do amor de Deus, a forma também de falar contra o pecado, de se posicionar contra o pecado, não ser passivo. Mas também a gente tem que procurar uma posição para não ferir. A igreja está ferida, a igreja está enferma, a igreja está assim. Nós olhamos e observamos tudo isso e falamos, Pai, por que tantas coisas? E eu vou falar uma coisa. Nós estávamos ministrando sobre a palavra que fala do amor. Eu vou abrir a Bíblia, porque eu não quero deixar, sabe, que nada... Hoje mesmo o Senhor estava falando... Posso ter uma Bíblia grande, hein? Eu gosto dessa bichinha, que ela já está toda capenga, mas, sabe, já a segunda que está assim, eu falo, Senhor... Essa aqui, ela vai até o final comigo. Amém? Cadê Coríntios? Aqui. Eu até marquei aqui, porque não quero ficar devendo e não quero que fique nas minhas palavras. É algo que a nossa igreja, ela conhece. A nossa igreja, no contexto brasileiro, nós, como igreja, nós conhecemos. Mas viver está bem difícil, bem distante da nossa realidade. E essas curas que o Senhor ministra, que começa dentro da gente, ela tem um início na transformação em Romanos 12:2. Transformados em Cristo. Mas para eu perceber essa transformação em mim, tem algo que nós ministramos e nós não observamos dentro da igreja. Está ligado ao serviço. Ao serviço. Essa transformação é nítida quando eu vejo quando alguém está servindo e de que forma que está servindo. Se ela está servindo somente... fazendo como algo que é um CLT que está fazendo, ou algo na minha empresa que eu estou fazendo, e ela não está envolta em amor. Está faltando isso, está faltando. A palavra fala assim, lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Veja bem. Ou seja, será que as nossas obras são de amor ou é como um metal que soa desta forma? Isso que eu estou falando da parte externa. Porque o que vem sendo transformado dentro da gente é amor. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que eu falasse, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, pode profetizar, pode sapatear, pode falar em línguas, conhecer profundidade do Senhor, mas sem o amor não existe cura, sem o amor não existe a transformação. É isso que a palavra está nos falando. E ainda continuando. E ainda que distribuísse toda a fortuna para o sustento dos pobres, que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me teria proveito. E isso tudo reflete, pastor, sabe o quê? Uma característica que é uma falta de identidade. Se eu sou filha, se eu tenho a minha identidade de filha, eu vou refletir o amor de Deus. Essa identidade, ela está atrelada, sim, ao amor do Pai, sabe? E quando nós nos levantamos para curar, para ministrar, nós vemos que muitas são rejeitadas. Muitas pessoas dentro da igreja são feridas pela rejeição. E a rejeição de uma forma ampla. Às vezes não visível por quem está lá dentro da igreja, mas de uma forma ampla. De uma forma que, eu quero fazer, eu preciso fazer, eu não consigo fazer. E como que eu vejo que não existe esse amor na pessoa? Ela não recebeu. Até a forma dela falar é dura. Então, assim, a identidade, quem eu sou, como eu fui forjada, porque o amor, para eu viver esse amor, para eu viver essa palavra, é a forma também que o Senhor vai nos ver
Naquele grande dia, ele vai ver a igreja e vai falar, deixa eu ver aqui o amor, se tem amor. Deixa eu ver, porque naquele grande dia vai saber. Ei, Senhor, eu fiz todas as obras que o Senhor pediu para fazer. Está aqui, ó, eu salvei, eu curei. Como eu sempre falo, você pode trazer um ginásio ali para o reino de Deus. Aqui está falando. Você pode profetizar, você pode falar, mas se não tiver o amor, não vai adiantar. E nisso a gente vai vendo que dentro das famílias começa de onde? Começa de uma forma cultural, começa de uma forma, a cultura de dentro da casa, a cultura da família, de onde ela veio, e isso vai passando de pai para filho. Isso vai passando de uma forma que acaba sendo imperceptível aos olhos das pessoas que estão ali dentro. Então, a falta de cura emocional, que é o alicerce, aonde vem, que é da família, se não estiver estruturada e se não houver uma mudança, se não houver um amor, se não houver uma comunhão, e isso vai passando da pessoa, né, daquela família, vai passando para dentro das igrejas. E a divisão começa a acontecer, sabe por quê? Porque dentro da família um irmão é mais amado que o outro. Né? Então, a rejeição, ela começa a vir. As pessoas começam, uma ou outra vai ficando no cantinho. E por quê? E aí, quando sai desse lugar, que é o lugar familiar, o lugar que também pode ter sido rejeitado ali dentro, ou veio, né, veio da ascendência, né, dos avós, dos bisavós, né, veio através de iniquidade, foi passando de geração em geração. Às vezes, os pais também, eles não entendem isso, e eles vão passando sem saber. E aí, quando chega dentro do hospital, que é a igreja, precisa de cura. Precisa de cura. E você foi procurado por muita gente, está sendo procurada. Tem líderes, a pergunta é essa, tem pastores, tem apóstolo, bispo, quem está cuidando na frente de igreja, que estão com essas feridas você falou rejeição e outras, e mesmo assim está liderando a igreja, chegou para você procurando, e como pode um líder que não foi curado ajudar a pessoa a ser curada? É que no caminho nós vamos sendo curados. É que na jornada nós vamos sendo curados. Mesmo ele não sendo curado totalmente, Deus pode usar ele para curar? Pode. É exatamente isso. Pastores te procuraram? Muitos. A maioria das pessoas são líderes. A maioria das pessoas são pessoas que... Algumas pessoas estão no começo ainda não conhecem ainda o chamado, o propósito. Por que acontece isso? Porque a nossa identidade, quando ela é forjada, ela está sendo forjada, porque nós somos cristãos e nós não nascemos cristãos, nós fomos escolhidos, mas acontecendo as decisões na nossa caminhada, a gente vem para o reino de Deus através dos irmãos, através da igreja, a gente tem aquela prática de comunhão, estamos juntos sempre, sendo alimentados ali em comunhão. Mas tem coisas que a gente ainda não decidiu tirar. E isso eu falo que faz parte do processo da identidade, a cura. Sabe por quê? Ser forjado a identidade de Cristo é ser curado. É olhar para o meu interior, olhar para o meu coração, olhar para as minhas dúvidas, olhar para os meus medos, para os meus traumas, para aquilo que eu fui abusada. Existem abusos espirituais, como a gente conhece. Aquilo que eu fui abusado espiritualmente, aquilo que fisicamente ou verbalmente eu fui abusado. É ressignificar tudo isso entregando para Jesus. E quando eu sou moldada nesta identidade, neste caráter de Cristo, é como eu estava falando ontem, ministrando ontem, falando que a libertação, ela gera dor. E aí precisa de gerar o quê? A cura para essa dor. Precisa ser gerado. A gente nem sempre vai dizer que a cura vem primeiro ou a libertação vem primeiro. No meu caso, foi a libertação que veio primeiro. E eu olhava para a minha estrutura, tanto familiar, na época que eu estudava, depois na minha caminhada com o Senhor, que muitas vezes eu falei, não é para mim, não, eu não consigo entender, porque tudo isso é tão diferente. E assim, este processo de cura, a gente vai sendo forjado para a gente se liberar. Só que nesse processo é onde tem a dor e tem o choro. E aí o cantinho da rejeição é a hora que eu quero ficar ali. Eu não estou aqui no meu cantinho, vou ficar aqui no meu cantinho.
Você, Qual é o sintoma da rejeição? o sintoma da rejeição, isolamento, um deles. Ou você quer se isolar, ou você quer pegar, fazer algo para si, para ser visto por outros. Então, existem dois extremos neste ponto, né? Eu estou falando assim, num contexto com outras pessoas. Então, é um dos sintomas. E fica bem visível. Quando a pessoa está fazendo, e ela tem o quê? Ela vai ter um ânimo dobro, ela não consegue se firmar, porque o alicerce dela não foi interior. O alicerce dela ainda é exterior. É este confronto, na hora da formação dessa identidade, da cura que a gente precisa, é falar, eu preciso ser curada em quê? Pastor, o quebrantamento. A gente fala que a água, ela precisa ser jorrada e derramada no barro para ser moldado. O barro, ele é moldado com a água. E nós somos barro? Nós somos barro. Nós somos barro e precisamos ser moldados pelo Senhor, ser trabalhado por Ele. E isso dói porque eu vou tirar sensações de dentro de mim que às vezes eu não quero mexer. Sintomas da nossa dor são lugares aonde a gente não quer, a gente quer entrar na passividade. Não, eu não vou mexer. Vai ter um dia que precisa mexer. Porque quando eu olho para aquilo que é externo, ou seja, o ambiente, as conversas, a fala, quando eu olho o que é externo ainda me incomoda, aquilo que eu estou vendo, eu estou fazendo algo direcionado porque o Senhor me pediu. Mas se algo que é externo me confronta e eu falo, não, eu vou parar, é porque eu ainda não estou com a minha identidade forjada, formada por Ele, entendeu? Ou eu não quis ainda mexer em algo que está me ferindo. Apóstolo, falando nisso, até lembrei de um caso de uma irmã que tinha muitas feridas no coração. Tá aqui o maridão, o apóstolo aqui também. Eu esqueço o nome do apóstolo. Buzolim. É porque é difícil. É de nome diferente. Buzolim. Buzolim. Apóstolo. Cheio de ferida, mas quando Deus começou o processo de cura, ela se levanta com os líderes. Ela se levantou contra mim, saiu da igreja. Nós até discutimos o que ela não aceitava. Mas isso ela não fez só comigo, com o pastor, ela fez com vários. E eu pensei, ela nunca vai ser curada, porque ela não deixa ser curada. E também, você precisa de cura? Escreve aí no comentário. Eu vou fazer uma pergunta agora bem mais forte. Eita, glória. Eita, glória. Me ajuda, Jesus. Mas só eu lembrei também, antes dessa pergunta, eu lembrei que o apóstolo lá que nós fizemos lá o congresso da FCOL, apóstolo, qual é o nome do apóstolo? Apóstolo Joilson. Joilson, ele falou assim, ó, a cura e a libertação, ele falando que era a mesma Joilson, coisa. Não, perdão, Joelson. Joelson. Um abraço para eles. Eu falei quando eles voltassem em São Paulo, esse casal abençoado, nós ia gravar um podcast. Eu quero estar aqui junto com eles. Aí ele falou assim que a cura e libertação caminham junto. Eles falando disso. E eu vou dar um exemplo que eu já peguei casos assim, e até online agora pelo canal. Às vezes a pessoa está ferida e o demônio aproveita daquela ferida, daquele trauma. E aí eu vou falar de um trauma e por que acontece isso. Tem algumas mulheres que sofreu abuso de abuso sexual. E algumas até do próprio pai. Sim. E hoje parece que um espírito persegue ela nessa área. Sim. Por que acontece isso? E qual o caminho para a cura? Eita, glória. Tem que perguntar coisa difícil para a apóstola. Eita, Jesus. Vamos lá, papai. Então, como a gente estava falando a questão de cura de traumas, né? É um dos traumas que eles vêm permeando. O espírito de morte, muitas vezes, ela vem do ventre. Ou pode vir, né, da questão de avós, as questões de ascendência. Amém? Mas vem de onde? Vem do ventre. O espírito de morte, quando um pai, né, ou uma mãe ali naquele momento ali da gestação, ele pensou na gravidez, ele pensou em aborto, ele pensou em tirar, ou seja, independente do motivo. Isso já está sendo sentido. Né? Então, a gente já sabe que desde o ventre ali já vai ter o quê? Uma perseguição. Então, essa pessoa, ela vai sofrer essa perseguição de morte.
Nós sabemos que quando nós somos cristãos, nós somos muito perseguidos, né, espiritualmente. Mas quando tem uma palavra, quando tem algo que vem de cima, que vem de uma autoridade, ela tem uma consequência muito maior sobre a nossa vida. E isso, desde o ventre, ela vai perdurar até ser desligado. Porque o Senhor, ele acampa o anjo ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar. Mas o inimigo, ele está onde? Ao nosso derredor. Então, ele vai furar a barreira do anjo? Não, é porque tem uma autoridade ali que declarou e deu uma legalidade para que aquela pessoa sofra. E ela vai sofrer por muitos caminhos. Ela vai sofrer, uma pessoa, né, como o senhor citou, ela vai sofrer por abusos, ela vai ser abusada, ela vai sofrer abusos espirituais, abusos verbais, ela vai sofrer também abusos físicos, a maioria das vezes. A gente vê, porque quando a gente faz o mapeamento, o histórico é o mesmo, pastor. Então, isso vem lá de trás. Isso vem de uma palavra que foi falada ou algo que foi sentido, porque nós estamos ligados diretamente ao que os nossos pais sentem, ao que os nossos pais se alimentam, e principalmente naquilo que é declarado. Então, por que a bênção de Isaac sobre Jacó, ele vem falando tudo ali, ele vem declarando aquela bênção, falando dos povos e falando das riquezas, porque a bênção do pai e da mãe, ela é principalmente é o que vai dar os primeiros passos para que aquela criança esteja vindo aqui no mundo. É a bênção dos pais. Amém? É o amor dos pais. Se não é dessa forma, aquele espírito ele vai perseguindo. E aí a rejeição ela começou ali. Então vem o espírito de morte, né? Vem os pensamentos suicidas. Volta e meia a pessoa ela está muito bem, mas volta e meia ela cai em depressão, volta e meia ela quer ficar no cantinho dela, volta e meia ela está num ambiente social, se socializando com pessoas, mas eu até brinco, né? Às vezes eu falo assim, a minha bateria social acabou. Quando a gente está no meio de muitas pessoas, eu preciso do meu cantinho. Mas isso é normal no nosso dia a dia. Mas quando isso é uma frequência, já é um sintoma. Então, quando uma pessoa ela vem saindo desses ambientes, ela recebe essas palavras, ela vem ali naquele momento que ela começa a perceber, e eu vou falar mais, no relacionamento dela com o marido. Vai ser difícil. Porque mesmo que, não tem não, acho que isso já passou, já perdoei, aconteceu comigo, aconteceu os abusos, não tem nada a ver? Tem a ver. Porque o nosso DNA espiritual, o nosso espírito, ele recebe as informações. Então, o nosso corpo, as nossas emoções, elas vão responder aquilo que nós estamos alimentando. E muitas vezes nós alimentamos sensações e emoções e não conhecemos. E vê lá de trás. Então, assim, esses traumas, tem como a gente sair, sabe como? Orando, buscando no Senhor. O Senhor mostra um lugar oculto em mim que precisa ser revelado. Aquilo que eu sofri, aquilo que eu senti, eu preciso me desconectar desse fragmento que não está comigo. Porque nós somos ligados, né? Nós temos nossas células, nós temos também as nossas células, entre aspas, espirituais, vamos falar assim, que são fragmentos de nós, quando nos conectamos com outras pessoas. Tanto no ato sexual, né, quanto na parte emocional também. Então, se algo feriu emocionalmente, um fragmento está ali com aquela pessoa. É um decreto também no mundo espiritual. Então, esses traumas, as rejeições, as questões emocionais, tudo eu preciso me desconectar. A palavra não já me deu a cura e a libertação, mas eu quero mexer nisso? Às vezes é isso que as pessoas não querem.